Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Topan, sou delegado de polícia aqui de São Paulo, professor de criminologia. Bem-vindo ao nosso curso de criminologia, o Fala Jurídica. Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro de um ponto específico da criminologia, que são as teorias macrosociológicas, ok? Dentro da teoria macrosociológica ou sociologia do crime, nós vamos estudar como que a pessoa sofre a influência do meio em que ela vive. Nós não vamos estudar as escolas criminológicas em detalhes. Esse é um curso ou é uma fala só para a gente ter uma noção onde elas estão encaixadas. Tudo bem? Vamos lá estudar um pouquinho sobre essas duas teorias que têm caído muito em seu concurso, que são as teorias sociológicas do consenso e teorias sociológicas do conflito. Para a gente ter uma noção como isso funciona, olha só, na criminologia tradicional, que é nascida na Europa, se desenvolve principalmente na Itália, nós vamos ter uma criminologia que explica o fenômeno criminal muito mais voltada ao indivíduo. Então você tem lá como Cesare Lombroso, que fala que o que motiva o crime é uma doença interna, o sujeito nasce, na expressão de Enrico Ferri, né, que é o criminoso nato, ele nasce com aquela predisposição para o crime. Então, está muito mais ligado a questões internas ou chamadas de endógenas e não exógenas. Então, quando você ouvir alguns nomes mais italianos como Francesco Carrara, da escola clássica, Enrico Ferri, Lombroso, das escolas positivistas, é uma criminologia chamada criminologia tradicional. Quando a gente começa a ouvir nomes mais com uma origem americana ou inglesa, é uma criminologia mais moderna que a gente chama de sociologia criminal, que é isso que nós vamos estudar hoje. A criminologia clássica, ela está muito mais entre o período de 1700 e 1900. Já a criminologia moderna que nós vamos ver hoje está a partir de 1900 e se desenvolve principalmente nos Estados Unidos. Quando ela se desenvolve nos Estados Unidos, há uma primeira explicação sobre as teorias sociológicas, como que a sociedade é constituída. E aí você tem a teoria do consenso, que também pode aparecer para você como teoria funcionalista ou teoria da integração. Memorize esses três nomes: consenso, funcionalista ou da integração. E você também tem como ainda explicação sobre a sociedade a teoria do conflito ou de cunho argumentativo. Lembrando, pode cair com todos esses nomes. É mais comum cair como teoria do consenso ou teoria do conflito, mas é bom você guardar aí na sua memória todos esses nomes que têm sido pedidos em avaliações, ok? Vamos falar um pouquinho então da teoria do consenso. Olha, não entramos ainda em teoria criminológica, mas estamos explicando como funciona a sociedade. Olha lá, para essa teoria, que é a chamada teoria do consenso, a sociedade é formada por valores universais. As pessoas compartilham as mesmas regras e as mesmas metas. Há uma plena consciência do papel de cada um dentro da sociedade. E por isso a sociedade se desenvolve bem e gira em torno de uma harmonia, gira em torno de uma ordem. As pessoas compartilham essas metas. Então, se a pessoa ela quer comprar uma casa, quer comprar um carro, enfim, ela troca a sua força de trabalho por dinheiro e aí ela consegue o bem que ela busca. É assim que faz a explicação da teoria do consenso. Olha só, memorize essas palavras-chave: consenso e acordo de vontades. Tudo bem? Já dentro dessas teorias do consenso, agora sim, nós vamos ver as teorias criminológicas que partem da teoria do consenso. Então, olha só, da teoria sociológica
do consenso, da teoria sociológica do consenso, surgem as escolas criminológicas, Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente. Primeiro, muito rapidamente, lembrando que não é uma aula a respeito das teorias propriamente ditas. Há um curso específico para isso. A primeira delas, a Escola de Chicago, surge a partir de 1900, 1910, nos Estados Unidos. Essa teoria, ela fala o seguinte: olha, as pessoas cometem crimes porque o ambiente urbano é degradado e influencia nisso. A Escola de Chicago está diretamente ligada ao desordenamento urbano. Com a industrialização, as cidades crescem de forma desordenada, ocorre o enfraquecimento, lembra lá, do controle social informal, que é família, escola, religião. E com isso não há uma contenção da criminalidade. As pessoas são influenciadas a cometerem crimes pela influência do meio urbano degradado. A Escola de Chicago é a primeira que fala sobre isso. Faz a correlação entre ambiente urbano e criminalidade. Então ela tem muito a ver com a chamada violência urbana. Essa imagem que nós mostramos é a imagem aqui de São Paulo, da favela de Paraisópolis, e ao lado o bairro do Morumbi. Parece uma montagem, mas não é. É a realidade. E olha como isso influencia no crime. Não é que as pessoas que moram na favela cometem crimes, mas ocorre o seguinte, que há uma influência pela ausência do Estado, pela desorganização do Estado, isso favorece o cometimento dos crimes por pessoas que se desenvolvem de forma inadequada naquele local. Ok? Vamos lá, segunda teoria, ainda criminológica, dentro da teoria do consenso. Aqui acontece o seguinte, ele é um contraponto na teoria da Escola de Chicago. Ele vai explicar a teoria da associação diferencial, a criminalidade das classes economicamente altas. Começou a se observar nos Estados Unidos uma criminalidade diferente, que não é uma criminalidade comum. Entenda a criminalidade comum como homicídio, estupro, roubo, furto. Essa Escola de Chicago explicava de forma muito bem. Agora, e a criminalidade chamada criminalidade de colarinho branco, em que os crimes são de desvio de verba pública, corrupção, fraudes financeiras, praticado por pessoas que não nasceram e não se desenvolveram em áreas degradadas da cidade, mas tiveram boa educação, tiveram boa cultura e mesmo assim cometem crimes. É isso que vai explicar a chamada teoria da associação diferencial. E aí guardem o seguinte: crimes de colarinho branco praticado por classes economicamente altas. Significa que as pessoas acabam cometendo crimes por uma profissão, por uma imitação, por um aprendizado com outras pessoas. Lembra aí a nossa famosa operação que está sendo realizada aqui no Brasil, a chamada Operação Lava Jato, que busca especificamente o combate a esse tipo de criminalidade. Ok? Vamos lá? Outra teoria, teoria da subcultura delinquente, também nos Estados Unidos, que é um estudo sobre gangues, a cultura das gangues. É uma delinquência voltada para uma delinquência juvenil. E aí você pode ter o seguinte, como exemplos clássicos de subcultura delinquente: torcidas organizadas, brigas entre torcidas organizadas, pichadores, grupo neonazista, desde que tenha cometimento de crimes. Não há problema nenhum em haver uma subcultura. O problema é a subcultura delinquencial. Tudo bem? Vamos lá? Mais uma. Teoria da anomia. Ligue o seguinte: anomia significa ausência de normas ou ausência de regras. O caos é estabelecido e ali ocorre o fenômeno criminal. A teoria agora é chamada teoria sociológica do conflito. Diferente da teoria do consenso,
que falava o seguinte: a sociedade ela gira bem, ela é regulada pelo consenso, pelo acordo entre os seus membros. A teoria do conflito fala o seguinte: olha, não tem acordo nenhum. A sociedade só está em ordem, só existe ordem e paz na sociedade porque existe uma força, uma coerção. Há um poder dominante que influencia, que domina uma classe menos favorecida. Principalmente é uma dominação econômica. Então ela está e gira em torno de expressões como força e coerção. Tudo bem? Guardem aí essas expressões que são importantes para você. Só existe ordem e unidade na sociedade porque existe uma força e uma coerção. Então, voltando naquele exemplo, algo parecido com o que falamos na teoria do consenso. Por que você chega no seu horário de trabalho? Você chega no seu horário de trabalho porque você pode tomar uma advertência, você pode ser mandado embora, porque há uma força em cima disso te coagindo. Há sempre um poder sobre você e o risco de uma sanção, o risco de uma punição. Próximo slide. Esse próximo slide ele vai dividir para nós as teorias do conflito. Voltando então, agora sim, dentro da teoria do conflito, que é a teoria sociológica do conflito, nós temos as teorias criminológicas a respeito disso, que se desenvolve dentro da teoria sociológica do conflito. E aí nós vamos ter o seguinte: o chamado labeling approach, que é também conhecido como o etiquetamento ou rotulação, interacionismo ou reação social. Essa teoria criminológica, ela fala o seguinte: as pessoas ficam estigmatizadas quando cometem crimes. Então elas recebem algumas nomenclaturas que elas levam consigo para o resto da vida. A pessoa que ela é presa, ela vai ter sempre a pecha, a denominação de condenado, de indiciado, de processado. Essas nomenclaturas, essas denominações acabam se agarrando à personalidade da pessoa e fazem com que elas cometam crimes novamente. Elas são excluídas do ambiente saudável e acabam se aproximando dos outros criminosos. Então esse estigma, essa marca candente que acaba colando, acaba incorporando na personalidade do indivíduo, ok? E como segunda teoria, a respeito da teoria do conflito, a criminologia crítica ou criminologia radical, ou também conhecida como nova criminologia. Essa é uma criminologia, ela explica o fenômeno criminal por intermédio das estruturas econômicas. Ou seja, o que ela fala? Que o crime é fruto da estrutura econômica. Olha lá, voltando um pouquinho, a estrutura econômica, principalmente a estrutura econômica decorrente do capitalismo, e por isso ela tem um viés marxista, ela favorece o crime. Essa busca incessante pelo capital, essa busca incessante pelo consumo, essas estruturas, elas acabam incentivando as pessoas a cometerem crimes. A busca pelo bem de consumo, o sempre querer mais. Essa é a marca da teoria crítica ou teoria radical. Ok, demos um panorama a respeito das teorias, onde elas se encaixam. Vamos fazer um pouquinho de exercício para ver se você memorizou, para ver se você entendeu essas teorias. Algumas questões tiradas de concursos da Polícia Civil, que é o concurso que mais pede a respeito de criminologia. Olha só o que ele pergunta. É o concurso de escrivão de polícia recente, 2014, promovido pela VUNESP. Dentre os modelos sociológicos, a teoria da criminologia, dentro dos modelos sociológicos, as teorias da criminologia crítica, da rotulação ou da criminologia
radical são exemplos da teoria A, consenso, B, aparência, C, descaso, D, falsidade e E, conflito. Bom, teoria do consenso a gente já viu que não pertence. Teoria do consenso, nós temos aquelas bem específicas, que é Escola de Chicago, teoria do consenso, Escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente. Então, exclui essas daí. Teoria da aparência, não tem na criminologia. Eles jogaram esse nome. A mesma coisa, a teoria do descaso. E mesma coisa, a teoria da falsidade. Sobrou para nós, teoria do conflito. Alternativa B. Outra questão. Delegado de Polícia 2014, também promovido pela VUNESP aqui em São Paulo. A moderna sociologia criminal possui visão bipartida. Lembra? Bipartida? Duas teorias do pensamento criminológico atual, sendo uma de cunho funcionalista e outra de cunho argumentativo. Tá vendo porque a gente falou para você guardar aqueles outros nomes? Aparece normalmente como consenso e conflito, mas às vezes pode aparecer para você como outros nomes. E aí ele coloca como alternativas, então trata-se das teorias A, indutiva e dedutiva? Não, indutiva e dedutiva é muito mais método científico. Do consenso ou do conflito? C, absoluta e relativa? D, moderna e contemporânea? Ou E, abstrata e concreto? Ó, essa aí está tranquila, vimos conflito e do consenso. Quando tratar de teorias sociológicas, sempre essas duas. Por isso se chama bipartida, consenso e conflito. E aí decorrem, como a gente já falou, as teorias criminológicas. Vamos lá, última questão. Questão de investigador de polícia 2014, São Paulo, VUNESP. Olha como ela é muito parecida com a questão anterior. Por isso é importante que você faça questões, resolva provas, porque elas acabam seguindo um modelo, uma padronização de estilo de questões. Olha o que ela fala aqui, a nossa questão de investigador de polícia. Pode-se afirmar que o pensamento criminológico moderno é influenciado por uma visão de cunho funcionalista e uma de cunho argumentativo. Olha aí de novo ela usando as expressões alternativas, que possuem como exemplo, e aqui ele dá mais, ele dá os exemplos, a Escola de Chicago e a teoria crítica, respectivamente. Essas visões também são conhecidas como teorias, e aí ele vem dando as alternativas para você. A, teoria da ecologia criminal e do transtorno. Não, não é essa. B, teoria do consenso e do conflito. Guarda aí. C, conhecimento e da pesquisa. D, formação e da dedução. E E, do estudo e da conclusão. Notem que as outras alternativas, tirando a B, que é a nossa correta, fogem muito do nosso padrão. Então, se você conseguir guardar essas denominações, as suas ramificações, você já consegue acertar alguma questão da nossa prova de criminologia. Lembrando que elas acabam girando em torno de 2, 3 questões a respeito de macrosociologia, dentro do universo de 10. Então é bom que você tenha isso em mente. Ok? Na nossa próxima fala a gente pode falar mais detalhadamente sobre cada uma das teorias. Obrigado, boa sorte, bons estudos. Um abraço.